Eu nunca imaginei que um simples olhar pudesse mudar toda a minha vida. Mas aconteceu. E aconteceu no lugar menos provável. Se alguém me dissesse, alguns meses antes, que eu iria perder noites de sono, que meu coração iria disparar por alguém totalmente proibido para mim, eu teria rido. Teria chamado de loucura, de pecado, de ilusão. Mas o destino, com suas ironias cruéis, me fez descobrir que o amor não escolhe hora, lugar, nem convenções. Ele apenas chega. E quando chega, não pergunta se pode entrar. Era uma tarde quente, daquelas em que o sol parecia derreter as paredes da pequena igreja da minha cidade. Eu estava ali, como sempre, tentando encontrar um pouco de paz em meio ao caos da minha vida. Desde a separação, eu me sentia perdida. Meu casamento tinha acabado de uma forma dolorosa, carregada de mágoas, traições e promessas quebradas. Eu buscava na fé um alívio, uma explicação para tanta dor. Foi nesse cenário de fragilidade que eu o vi pela primeira vez. O novo padre da cidade. Ele não parecia com nenhum padre que eu já havia conhecido. Jovem, voz firme, olhar profundo e uma calma que parecia atravessar o peito de qualquer pessoa. Quando ele pregava, havia algo em suas palavras que não soava ensaiado, mas verdadeiro. Era como se cada frase viesse carregada de experiência, de humanidade, de compreensão. Eu me sentia ouvida, mesmo sem abrir a boca. No início, eu não dei importância. Eu dizia para mim mesma que era apenas admiração. Afinal, ele representava uma figura espiritual, alguém a quem eu podia confiar minhas dores e fraquezas. Eu me aproximava das missas, das reuniões da paróquia, das confissões. Aos poucos, percebi que buscava cada oportunidade apenas para vê-lo, para ouvir sua voz, para sentir aquela estranha segurança que ele me transmitia. Aos olhos dos outros, eu era apenas mais uma fiel presente nas atividades da igreja. Mas dentro de mim, algo crescia de forma assustadora. Eu começava a reparar em detalhes que não deveria. O jeito como ele sorria, como tocava o ombro de alguém para confortar, a forma como olhava nos olhos sem pressa, como se quisesse realmente entrar na alma de quem falava com ele. Naquela época, eu lutava contra os sentimentos. Eu me dizia, isso é errado. Ele nunca poderá ser seu. Você precisa se afastar. Mas era tarde demais. Quando percebi, eu já estava completamente envolvida. A primeira vez que nossas mãos se tocaram de forma mais intensa foi durante a bênção. Ele segurou minha mão por alguns segundos a mais do que o normal. O olhar dele encontrou o meu, e naquele instante, algo silencioso e proibido aconteceu. Nenhuma palavra foi dita, mas ambos sabíamos que havia uma faísca que não deveria estar ali. Os dias seguintes foram de tormenta. Eu rezava pedindo para Deus tirar aquele sentimento do meu coração. Mas quanto mais eu pedia, mais ele crescia. Era como se minha alma estivesse dividida entre a fé e o desejo, entre o certo e o incontrolável. Até que veio o momento que mudou tudo. Depois de uma missa, eu fiquei para ajudar a arrumar as flores do altar. A igreja já estava vazia, e o silêncio parecia pesar sobre nós dois. Ele se aproximou devagar, agradeceu pela ajuda e, de repente, ficou tão perto que eu pude sentir a respiração dele. Meu coração disparou. Eu queria fugir, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Foi então que ele disse, com uma voz quase sussurrada: "Você não faz ideia do quanto sua presença tem significado para mim." Eu congelei. Minhas mãos tremiam, meu peito parecia que ia explodir. Eu não sabia o que responder. E, naquele silêncio que parecia eterno, nossos olhares se encontraram mais uma vez. Foi ali que percebi que não era apenas eu. Ele também lutava contra algo que não deveria sentir. Voltei para casa naquela noite confusa, assustada e, ao mesmo tempo, estranhamente feliz. Eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Eu sabia que poderia destruir não só a mim mesma, mas também a vida e a vocação dele. Mas havia algo maior, uma força que me empurrava cada vez mais para perto dele. As semanas seguintes se tornaram um jogo silencioso. Nossos olhares durante a missa duravam um pouco mais do que deveriam. Uma palavra dita em particular carregava um sentido oculto. Um toque rápido na mão parecia um segredo partilhado.
E quanto mais tentávamos esconder, mais evidente ficava para nós dois que aquilo era real. O dilema me consumia. Eu me perguntava se era amor ou apenas carência. Eu tinha medo de estar confundindo tudo, de ser apenas uma mulher frágil que buscava consolo e encontrou afeto no único lugar em que não deveria procurar. Mas meu coração não queria explicações racionais. Ele apenas batia mais forte cada vez que eu o via. E então aconteceu o inevitável. Numa tarde de chuva, fui até a paróquia para conversar. Eu queria, de verdade, colocar um ponto final em tudo aquilo. Eu queria dizer a ele que eu iria me afastar, que era melhor assim, que a tentação estava nos destruindo. Mas quando entrei na sala paroquial e vi aquele homem sentado, com o rosto cansado e os olhos fixos em mim, todas as minhas palavras evaporaram. Ele levantou, caminhou em minha direção e parou diante de mim. O som da chuva batendo no telhado era a única coisa que quebrava o silêncio. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Foi quando ele, sem pensar, apenas me abraçou. Aquele abraço foi diferente de tudo o que já senti. Não havia luxúria, não havia pecado naquele gesto. Havia apenas verdade, uma entrega silenciosa, um sentimento que ambos negávamos, mas que nos engolia por completo. Eu fechei os olhos e permiti, por alguns segundos, sentir aquilo que tanto tentava reprimir. Quando nos afastamos, havia lágrimas nos olhos dele. E as minhas não conseguiam parar de cair. Não dissemos nada. Não precisava. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Depois daquele abraço, eu não consegui mais viver em paz. Por fora, eu tentava manter a mesma rotina, os mesmos sorrisos, a mesma vida que todo mundo esperava de mim. Mas por dentro, eu estava dilacerada. Era como se tivesse aberto uma porta que não poderia mais ser fechada. Durante as missas, eu sentia o peso dos olhares. Não porque alguém soubesse de algo, mas porque eu me sentia culpada. Eu me perguntava se não estava traindo a confiança da comunidade, se não estava desafiando a Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando os olhos dele cruzavam os meus, eu sentia que a vida, finalmente, tinha voltado a pulsar em mim. Começamos a nos encontrar às escondidas. No início, eram conversas longas, cheias de hesitação. Falávamos sobre fé, sobre solidão, sobre o vazio que carregávamos dentro de nós. Ele me contou que havia ingressado no seminário muito jovem, sem nunca ter experimentado o amor de verdade. Que, muitas vezes, sentia falta de algo mais humano, de um afeto que o sacerdócio não permitia. Eu ouvia tudo aquilo com o coração apertado, porque sabia que, de alguma forma, eu estava oferecendo aquilo que ele jamais poderia ter. Não demorou muito para que os encontros ganhassem uma intensidade perigosa. Não eram apenas conversas. Eram mãos que se encontravam, olhares que se prolongavam, silêncios que falavam mais do que qualquer palavra. Eu sabia que estava caindo num abismo sem volta, mas era incapaz de parar. A primeira vez que ele me beijou foi como atravessar uma fronteira que eu nunca imaginei cruzar. Estávamos no jardim da casa paroquial, à noite, depois de uma reunião comunitária. As luzes já estavam apagadas, e o silêncio da cidade pequena parecia nos proteger. Ele segurou meu rosto com uma delicadeza quase desesperada e, sem dizer nada, me beijou. Foi um beijo contido, carregado de medo e desejo ao mesmo tempo. Eu senti minhas pernas tremerem, meu coração disparar. E, no fundo, eu sabia. Aquele instante mudaria tudo. Voltei para casa com um turbilhão na mente. Me perguntei 1000 vezes se deveria confessar, se deveria fugir, se deveria colocar um ponto final. Mas como colocar um fim em algo que parecia ter nascido sem pedir permissão? Como arrancar do peito um sentimento que, apesar de proibido, parecia ser o mais verdadeiro que já havia experimentado? O tempo foi passando, e nossa relação secreta só se aprofundava. Eu vivia 2 mundos. No primeiro, era mulher comum, participando da igreja, sorrindo para as vizinhas, cumprindo minhas obrigações. No segundo, eu era amante silenciosa de um padre, vivendo um amor tão intenso quanto perigoso. Mas quanto mais a paixão crescia, mais crescia também o medo. Medo de sermos descobertos, medo de destruir a vida dele, medo de carregar para sempre a culpa de ter sido a razão de sua queda. Eu rezava todas as noites,
pedindo a Deus que me desse uma resposta. E, às vezes, me perguntava se aquele sentimento era, de fato, um pecado, ou apenas um caminho inesperado para experimentar o amor em sua forma mais crua. Houve um dia, em especial, que nunca vou esquecer. Estávamos sentados no banco da igreja, depois de todos já terem ido embora. Eu não conseguia esconder a angústia que me consumia. Então, finalmente, desabafei. Eu não aguento mais viver assim. Eu te amo, mas não suporto a ideia de ser um segredo. O que estamos fazendo vai acabar nos destruindo. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, me olhou nos olhos e disse: Eu também te amo. Mais do que imaginei ser capaz. Mas você sabe que, para mim, não é simples. Minha vida, minha vocação, tudo o que eu construí, está em jogo. Minhas lágrimas caíam sem controle. Era cruel demais amar alguém e, ao mesmo tempo, ter que renunciar a esse amor em nome de algo maior. Eu queria gritar, queria fugir com ele, queria que o mundo entendesse que amor não deveria ser pecado. Mas o peso da realidade era forte demais. E então, numa noite silenciosa, ele tomou uma decisão. Preciso escolher, disse, com a voz trêmula. E essa escolha vai nos ferir, de qualquer forma. Meu coração parou. Eu sabia o que viria a seguir. Ele não disse claramente, mas entendi. O padre da cidade, o homem que tinha despertado em mim uma paixão avassaladora, iria se afastar. Iria escolher a batina, a vocação, a vida que ele havia prometido a Deus. Naquele instante, tudo dentro de mim desmoronou. Eu senti como se estivesse sendo rasgada por dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendia. Eu não podia pedir que ele abandonasse tudo por mim. Eu não podia carregar essa culpa. Nos despedimos com um último beijo, cheio de dor e de entrega. Um beijo que era, ao mesmo tempo, despedida e eternidade. Eu saí daquela igreja com a sensação de que parte de mim tinha ficado para sempre ali, nas paredes frias, nos vitrais iluminados pela lua, no silêncio cúmplice de um amor que nunca poderia ser vivido à luz do dia. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu evitava a igreja, evitava os olhares, evitava até o espelho. Carregava em mim uma ferida que ninguém via, mas que sangrava a cada lembrança. E, mesmo assim, eu sabia. Aquele amor tinha me transformado para sempre. Hoje, quando penso em tudo que vivi, não consigo definir se foi um pecado ou um milagre. Talvez tenha sido os dois. Eu me apaixonei pelo padre da cidade, e, mesmo que isso nunca seja aceito, eu sei que foi real. Foi verdadeiro. Foi meu. E mesmo que eu nunca mais volte a viver algo assim, carrego comigo a certeza de que, por um instante, experimentei o amor em sua forma mais pura e dolorosa. Se essa história tocou seu coração, se inscreva agora no canal e acompanhe outras histórias de vida tão impactantes quanto essa. Sua participação faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo relatos reais e emocionantes.